Nós vamos estudar a lição 11, Reino de Deus versus Reinos da Terra, capítulos 7 e 8 de Daniel. Então nós percebemos aqui uma mudança, né? Até o capítulo 6, episódios estavam envolvendo mais Daniel, seus amigos, algumas histórias que eles passaram, também envolvido com sonhos de Nabucodonosor. E agora o foco são visões apocalípticas que Daniel teve. Então, visões que se relatam principalmente a respeito de coisas do futuro, realmente do novo céu, da nova terra. E são visões cheias de simbolismos, mas desde já a gente viu como a lição explica, né, que nós não devemos nos apegar aos detalhes, mas sim ao significado e à aplicação desse texto, que é exatamente já aqui no tema, né, nós percebemos reinos dos céus, reino de Deus e o reinos da terra. Ou seja, essa constante batalha que existe, sendo que nós sabemos muito bem, né, que nem é comparável o poder dos reinos da terra diante do reino de Deus. Mas mesmo assim, um inimigo fraco, né, ele se mostra valente, querendo intentar contra Deus e contra os eleitos de Deus. Então, o primeiro tópico aqui está no capítulo 7, no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Assim que começa o capítulo 7, e aqui a lição já fala, né, que a cronologia ela se alterna, ou seja, o capítulo 7 e 8 é anterior ao evento da Cova dos Leões, ao que nós já estudamos aqui anteriormente, né, no capítulo 6. Então, foi para o futuro, agora voltou um pouquinho no tempo, onde é essa visão de Daniel. Sabe-se isso por causa do nome aqui, né, do Belsazzar, primeiro ano de Belsazzar. E essa primeira visão, aqui já vamos adiantar todos os tópicos, é a visão de 4 animais. Então nós temos aqui, primeiro animal, versículo 4, leão. No versículo 5, também o segundo animal, semelhante a um urso. O verso 6, e eis que outro, semelhante a um leopardo. Verso 7, agora não fala semelhante ao quê? Só fala que ele tinha grandes dentes de ferro, diferente dos outros animais, e tinha 10 chifres. Então, 4 animais subindo do mar, um chifre pequeno dentre os chifres do 4º animal. Vai mostrar que esse animal será mais poderoso do que os outros 3. O domínio do Filho do Homem, concedido pelo ancião de dias, aí mostra, né, o poder de Deus sobre qualquer um desses reinos que se levantam. 4, alguém lhe explicando diante de sua perturbação o significado, né, explicando a Daniel.
o significado dos animais, dos chifres, do chifre e da atuação do ancião de dias. Aqui no verso 17, tem essa parte da explicação aqui. É a partir do 15, mas o verso 17 diz: estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então aqui essa é a explicação. Em suma, é como se um rei mais poderoso se levantasse, capaz de destruir os 3 reis. Aqui está falando do quarto, 3 reis do reino, que faz parte e expressasse de modo mais ávido e cruel os seus antecessores, sua oposição ao reino de Deus e seus servos. Novamente tentamos identificar o reino terreno, mas aqui a gente sabe que nem sempre as interpretações são corretas, Tem muitas passagens da Bíblia que algum comentarista diz que é isso, que é aquilo, mas se não houver no relato bíblico, a gente ainda tem a dúvida, Então aqui ele fala que dentro das propostas identificar-se os animais como Babilônia, Pérsia Média, Grécia, Macedônia e Roma. Mas, como nós estamos falando, aqui o importante mais é a aplicação. Uma das aplicações colocadas aqui na lição diz o seguinte: entretanto, nessa visão, o foco parece ser deslocado da existência desses reinos e sua destruição pelo reino de Deus para as aflições que eles podem causar aos servos de Deus, e como somente a vinda do reino de Deus pode pôr fim a esta aflição. Não precisa a gente tentar identificar esses simbolismos todos aqui para perceber que eles são realmente uma metáfora dos reinos desse mundo que se levantam. Você poderia em qualquer época identificar esses reis, um que levanta, um maior, de um que sai 10, de um que é mais bravo. A gente tem visto claramente isso, no nosso país ultimamente, um tentando se levantar sobre o outro, um tentando ser mais forte que o outro, e quando se fala de política a gente tem que tomar até cuidado, que depois vai falar que a gente é isso, que é aquilo, Mas, basicamente, a gente percebe reinos que se levantam e todos estão com a verdade. Mas, na verdade, todos querem se exaltar sobre os outros. Infelizmente, você não percebe muitas vezes nesses reis a preocupação de atender, que a desculpa sempre é pelo bem do país, pelo bem da nação, pelo bem das crianças, mas você percebe que é pelo bem do meu poder, eu quero ser mais poderoso que você, e se para que eu possa ser considerado mais poderoso eu tenha que atingir, derrubar o outro e matar não sei quem, isso eu vou fazer. Então são reinos maus que se levantam. E aqui a lição ela traz uma questão muito séria, porque esses reinos são nada para Deus. A gente tem estudado, Isaías 40, o vento sopra e leva, não são nada, nenhum rei de qualquer área, na nossa cidade, ou no nosso país, ou em uma área empresarial, não há uma empresa que sobressaia, que seja mais poderosa. Tudo está na mão de Deus. Deus, Ele é quem concede o poder, quem permite esse poder, mas quem no momento Ele tira esse poder. E Ele assim humilha. Isso está em qualquer área,
A gente poderia ficar aqui citando exemplos muito tempo, inclusive em relação à nossa própria vida, né? Quantos reinos se levantam, quantos reinos são destruídos, em relação a tantas coisas, né? Pessoas poderosos, pastores, líderes, em um momento esses caem, ou esses se revelam, e assim por diante. E aqui a questão bem séria, né, que fala o seguinte: essas pessoas, esses reinos, eles se esbravejam contra Deus, mas eles não podem ferir Deus, eles não podem se exaltar sobre Deus. Então eles se voltam para a aflição da igreja, do povo de Deus, dos servos de Deus. Então quem mais sofre nessa questão de viver nesse mundo tanto cheio de reinos? É a própria igreja. Cada vez será oprimida. E a gente percebe essa onda, né? Como mudou o mundo. E agora não pode ter gordofobia, agora não pode falar nem de pobre, nem disso, nem daquilo, não pode fazer piada com nada. E você fala, nossa, muito bom, politicamente correto. Realmente eu acho que não devemos humilhar as mulheres, não devemos humilhar uma pessoa porque é negro, porque é isso. Só que, junto a essas ideias que estão corretas, né, começa a surgir ideias. Não, você não pode chamar o fulano de homem, porque ele quer ser mulher, então você vai ser processado, né? Porque chamou um homem de homem, então você é processado. E aí você vai percebendo que começa-se a opressão para o cristão em relação a muitas situações de vida, né? No que nós fazemos, do que nós falamos. E isso é a tendência muitas vezes a piorar, né? Infelizmente, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de todas as coisas, e ainda também não precisamos nos desesperar por isso. Ou seja, a descrição dos animais, nós não vamos nos deter aqui, detalhes, né? É interessante esse estudo, mas não cabe, o nosso tempo aqui não cabe isso. Mas é interessante os detalhes, tudo que se pode estudar aqui, mas o importante é pensar nesses reinos. O que esses reinos apontam? Apontam para a malignidade, para a maldade que existe no mundo. A gente vê diariamente essa maldade sendo colocada aí, né? Porque os reinos de maldade, eles se fortalecem, e é algo que vai acontecendo progressivamente. Nós temos dentro de nós essa, digamos assim, insaciedade, esse desejo de querer mais, de poder mais. Então a gente percebe um rei maldoso lá que faz tanta coisa. A progressão da maldade, ela foi acontecendo devagarinho, como um ladrão de laranja que vai roubando um supermercado, vai roubando uma loja de carros, vai roubando um banco e vai escalonando, né, para o mais. E a gente vê cada vez mais isso crescendo, ou seja, essa descrição aponta para a malignidade do mundo, dos seus reinos, das situações. Quando a gente vê alguma coisa, não querendo justificar, né, o pecado de alguém, né, mas quando a gente vê alguma coisa, a gente fica assustado. Como que uma pessoa pode fazer isso? Mas a gente vai perceber que aquela pessoa, ela foi devagarzinho, sofrendo vários fatores. A gente fala, né? Hoje se dá desculpa para tudo, né? Enquanto eu contar alguém falando uma coisa, porque ele foi abusado na infância, porque ele sofreu isso, porque ele... Aí vai dando desculpa para que aquela pessoa fosse daquele jeito. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo mostrar que realmente uma pessoa que chega num nível de maldade, ela foi escalonando por vários fatores. Não estou dizendo que ela tem razão, mas que ela passou por esses vários fatores. E eu ouvi uma dessas coisas assim que é de assustar a gente, que tem se falado bastante também, né, que é a questão da pedofilia, que muitas dessas pessoas, não é que elas, hoje eu acordei, eu sou um pedófilo, né? Mas elas foram escalonando, principalmente no que se refere hoje, né, à internet e tudo mais. As pessoas vão entrando em sites,
vão buscando pornografia, e essa pornografia ela é insaciável. A pessoa vai procurando cada vez mais coisas mais, digamos assim, impactantes para se satisfazer. E aonde que chega isso? Na pedofilia. Então eu não vou querer aqui ficar entrando em falas e compridando o assunto, mas os irmãos entenderam. Por quê? Porque é igual o que roubou uma laranja, amanhã não tem graça. Vou ficar roubando laranja, uma laranja só. Aí ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Quando ele vê, ele está em umas garras de poder e de maldade, de pecado, que ele não percebe. Ele não acha que está fazendo nada de mal, porque ele não percebe aonde que ele foi parar. Então, nós percebemos aí a malignidade que existe no mundo. E que seremos, digamos assim, humilhados, oprimidos por isso. E também estamos correndo o perigo, né, irmãos, de ser expostos aos pecados desse mundo. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Deus, nós estaremos, como eu disse no início, né, buscando essas teologias de facilidade. Porque, infelizmente, muitos desses maldosos, ladrões, adúlteros, pedófilos, estão lá na igreja domingo falando Jesus é rei, Deus é bondoso. Ou seja, eles juntam a religião, né? Basta você olhar na internet um minutinho. Isso é muito comum nesses influencers, né? Que fazem aquelas farras, aquelas loucuras, aquelas festas, aí no aniversário faz um culto, e chama pastor e grupos musicais. É a mesma pessoa que na outra segunda-feira vai estar lá expondo tudo quanto é pecado. Então nós precisamos tomar cuidado, né, nesse mundo, e cada vez fica mais difícil convencer as pessoas que elas devem servir a Deus diante de tanta malignidade que existe. Mas a esperança está sempre em Deus, né? Daniel 7, 21, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Mas antes da esperança vem a opressão, né? Esse texto não fala de esperança. Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É o que nós falamos no início. Muitos desses reinos do mundo prevalecendo, indo contra os santos. São instrumentos de Satanás para a perseguição dos eleitos. Tal cenário, como apresentado pela interpretação dada a Daniel, seguirá até o momento em que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. A esperança, ela existe. Ela será completa no reino dos céus. Mas como nós falamos na nossa devocional, Deus ainda assim é socorro bem presente nas tribulações. É o Deus da terra e do céu. É o Deus que nos sustenta diante das situações, né? E não que a gente seja uma igreja que prega a fatalidade, mas a gente prega a realidade, irmãos. Nós não podemos chegar aqui e falar, a sua vida vai ser muito fácil, você não vai encontrar problemas no trabalho, você não vai encontrar problemas na família, você não vai encontrar perseguição, porque você só vai ser alguém que vai receber elogios, né? Toda a sociedade vai amar você, vai te presentear. Não, não é assim. Embora nós possamos ser reconhecidos, né, por muitas pessoas, mas nós seremos também perseguidos, e somos. Às vezes nós não percebemos, ou às vezes nós não somos tão relevantes a ponto de ser perseguidos, né? Porque quando a pessoa se destaca, ela é mais acusada, ela é mais, assim, digamos, perseguida. Se uma pessoa que se destaca muito não é perseguida, talvez ela esteja se fazendo conivente com muitos desses reinos, né? Não sei. Terminamos assim o primeiro tópico, o primeiro capítulo. Alguém quer participar, quer nos ajudar? São 2 capítulos, e depois o ponto 3 e 4 aqui, chegamos aqui a algumas aplicações.
pode falar. Presta o microfone para ele. Rapidamente, queria fazer um comentário sobre essa questão dos reinos que você citou. E a gente percebe que cada reino que vem depois, as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis. Então, quando o reino babilônico chegou, foi uma dificuldade muito grande que aquelas pessoas viveram. Depois depois desse reino, o reino médio-persa, que também foi muito complicado, muito difícil. Depois o reino grego, com Alexandre o Grande. E depois, por fim, o reino romano. Foi assim. Então, assim, cada reino que chegou, que tomou o governo, o povo teve muita e muita dificuldade em todos os aspectos. Todos os aspectos. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando nós olhamos para todas as crises sociais, a gente percebe que a maldade ela também está aumentando nos dias de hoje. Então, a violência ela está cada vez aumentando mais. O divórcio entre os casamentos, as famílias estão cada vez se destruindo mais. A prostituição está aumentando, a idolatria continua aumentando. Então, fazendo aqui um paralelo, essa questão dos governos, a gente percebe que a maldade está aumentando cada vez mais. Mas é importante a gente saber que o Rei Jesus, ele reina, mesmo com todas essas adversidades. E no final de Mateus capítulo 4, me parece, fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o governo de Jesus, ele já iniciou na sua primeira vinda e ele vai se concretizar na sua segunda vinda. E inclusive tem esse conceito de que já, mas ainda não. Jesus reina, mas ainda não, por quê? Porque é na segunda vinda que tudo vai ser consumado. Jesus continua reinando. E a maldade, ela pode ir até onde Deus permite. Mas haverá um dia que Jesus virá, ele julgará a terra e ele reinará para sempre com o seu povo. E uma coisa que me chama a atenção aqui no versículo 15 do capítulo 7, pode acompanhar na sua Bíblia. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim. E as visões da minha cabeça me perturbaram. No versículo 28 ele diz, do mesmo capítulo, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. E o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas palavras no meu coração. E é compreensível Daniel ficar alarmado, que ele estava inserido naquela situação, aquelas coisas que estavam acontecendo. E aí ele teve essa visão e aquilo mexeu um pouco com ele. Mas nós precisamos permanecermos firmes e é isso que eu gostaria de aplicar. E mesmo que aconteça tantas coisas ruins como aconteceram com esses reinos, se levantaram reinos e reinos, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Cada vez mais levanta alguém com muita maldade no coração e decreta coisas absurdas na nossa sociedade. Nós precisamos permanecer firmes, porque toda a autoridade foi dada ao reino de Cristo Jesus. E naquele dia, que nós não sabemos quando, ele virá, julgará a terra e reinará para sempre
com o seu. Gostaria de contribuir com essa. Sim. Complementando aqui que o Reginaldo disse, do versículo 7 mesmo, a aplicação aqui diz que a ligação entre a blasfêmia do pequeno chifre contra Deus e sua perseguição aos santos não é surpreendente. Lembre-se de que Cristo disse que o mundo nos odiaria porque o odeia, e que teríamos tribulação neste mundo. O inimigo não pode atingir a cabeça, por isso ataca o corpo. Mas Cristo venceu o mundo. E é isso que nós temos que estar vigilantes. Porque o corpo somos nós, né? Então, sobre os reinos, eu queria acrescentar que às vezes a gente tem aquela ideia, né? Ah, vai surgir um reino agora, um reino bom, um reino... Fala Deus, família, né? É um reino que vai salvar a gente. Mas nós sabemos, irmãos, que os reinos desse mundo, infelizmente, eles não são bons, né? Claro que não estou dizendo que todo mundo é perdido, né? Não há salvação, mas a gente sabe que muitas vezes, como a gente viu aqui, é um reino mau levantando sobre outro reino mau, e não depende de uma pessoa ou outra, né? É um sistema todo que o inimigo está ali tentando derrubar, né? E a esperança nossa não pode ser, não é, né, nos reinos desse mundo, que é muito difícil mesmo a gente encontrar esperança nessas coisas. E o nosso reino é o reino de Deus. A gente vai perceber aqui nesse segundo tópico, isso que você falou agora a respeito do quanto a mim, os meus pensamentos se perturbaram, né? Há uma ênfase nesse tema, nesse segundo tópico, quando ele fala que essa mensagem de que o Rei dos Reis virá e será e nos salvará, né? Os santos receberão para sempre essa autoridade, essa alegria, ao mesmo tempo que é uma mensagem que nos conforta, mas também é uma mensagem que nos alerta, nos deixa perplexo, porque ela mostra que é o já e ainda não, ou seja, nós vamos ainda passar por muito tempo, muitas dificuldades, por muitas opressões, mas ainda nós temos que passar por isso, né? Porque nós vivemos no mundo, os reinos do mundo estão aí, a maldade está a todo lugar que a gente olha, né? E nós somos, assim, às vezes oprimidos por elas, às vezes também tentados a viver, como eu disse, como o mundo, e nós precisamos nos apegar com Cristo, porque somente isso vai nos fazer seguir em frente. Mas vamos lá, o ponto 2, a visão do bode e do carneiro. A segunda visão, terceiro ano do reinado de Beltesazar. A visão está aqui o seguinte, é um carneiro com 2 chifres, que a princípio ninguém podia enfrentar. Então pareceu um carneiro. Depois aparece um bode que a princípio tinha um chifre, atacando e derrotando o carneiro, sendo que ao final da batalha, o chifre original deu lugar a 4 chifres. Então são reinos sobre reinos, um derruba o outro nasce mais forte. 3, o surgimento de um chifre pequeno, de um dos 4 chifres que feriu os exércitos dos céus, fazendo com que os rituais de sacrifícios do templo fossem interrompidos. 4, alguém, nesse caso Gabriel, explicando a visão. Então aqui há uma identificação, né, dos reinos. Aqui o carneiro com 2 chifres representava os reinos Mede e Persa. 8:20. Aqui é uma explicação na própria Bíblia. Capítulo 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que vesti são os reinos da Média e da Pérsia. Então é interessante, né? Aqui temos uma explicação direta. O bode, por sua vez, verso 21, o reino greco-macedônico.
E é possível inferir que os 4 chifres representem as 4 principais divisões lideradas por 4 generais. Alexandre o Grande, liberadas por 4 generais do Alexandre. Alexandre, o nome do homem. Ptolomeu, Antígono, Cassandro e Seleuco. Um deles, Seleuco, simbolizando por um dos 4 chifres. Surgiria um rei, um pequeno chifre. Esse rei batalharia contra o povo de Deus a ponto de pôr fim ao sacrifício diário que era oferecido em Jerusalém. Historicamente, isso realmente aconteceu quando da Síria, dinastia Seleucida, surgiu o rei Antíoco IV, apelidado de Epifânio, que em 167 a.C. invadiu Jerusalém, corrompeu os líderes judeus, profanou o templo e interrompeu os rituais religiosos junto a ele. E é interessante essa ideia, né? Reis, príncipes desse mundo que entram e corrompem líderes religiosos, e esses encerram o quê? O sacrifício diário. O que a gente pode comparar isso nos dias de hoje? Quantas igrejas, né, são abertas para esse poder desse mundo? Igrejas que se transformam em verdadeiros centros de diversão, de shopping, de alegria, e a adoração que deveria ser dada a Deus, ela é interrompida. Que as pessoas estão mais lá diante de si mesmas, dentro da sua própria vontade. Quem somos nós, irmãos, para dar nome a essas igrejas, a essas denominações, né? E sabemos que dentro de todos esses lugares existem pessoas sinceras que vão buscar a Deus, estão adorando a Deus, mas infelizmente, né, a gente tem visto aí, não sei quantos veem o fofoca gospel, né? Brincadeira aqui, mas a gente vê, passa pelas redes sociais aí, absurdos, né? Essa semana mesmo teve a notícia lá do André Valadão de novo, da Lagoinha Global, não sei o quê, que veio e tirou o pastor, acho que é André Fernandes, né? Esse André Fernandes foi aquele que fez o culto de dia 31, lá no estádio, que foi televisionado, e aí tirou. Aí a fofoca gospel disse que é porque esse André Fernandes estava gastando demais, né? Que ele comprou um helicóptero, não estava dando conta de pagar a conta mensal do helicóptero, uma casa de 4 milhões, não sei mais o que e tal, né? Agora, pensa, irmãos, a que ponto que chega, por isso que eu falo que as coisas vão escalonando, né? O pastor, ele compra uma casinha, ele compra um carro, daqui a pouco ele vê que o dinheiro vai subir, vou comprar um helicóptero. Ou seja, vai escalonando, a ponto da pessoa acreditar que precisa, que a igreja precisa de um helicóptero, para que o pastor dê uma passeadinha em São Paulo, né? Vai lá da Alphaville para outro lugar. Então, irmãos, nós percebemos que é uma realidade, né? Os reinos vão se entrando na igreja a ponto de interromper a adoração, e as pessoas passam a adorar a si mesmas. Mas não precisa ser só rico não, viu, irmãos? A gente fala às vezes como se fosse só esses milionários aí, né, que fizessem isso. Às vezes igrejas pequenas colocam outros reis no lugar do rei de Deus, né? Um líder humilde, ou a sua própria denominação, e assim por diante, né, irmãos? Como eu disse, não é difícil julgar, né? Embora eu dei nome aqui a uma igreja, mas mesmo assim, né, quem sou eu para julgar uma coisa que eu nem conheço, que eu só ouvi pela fofoca gospel, né? Então, não sabemos nada disso, não sabemos nada, mas sabemos que existe, sabemos que isso acontece. Infelizmente, isso existe, e com certeza o mundo tem entrado assim, nesses reinos do mundo tem entrado dentro da igreja, corrompido muita gente. Em seu registro, Daniel faz as seguintes associações para a destruição desse rei. Seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. Seja maior do que for, os reinos desse mundo são quebrados, terão fim,
E aqui fala, né? Aqueles que se opõem ao reino de Deus, especialmente ao príncipe dos príncipes. Sem esforços, lembramos lá dos pés de barro, né? A estátua lá de Nabucodonosor, que foi quebrada por uma pedra, símbolo do reino de Deus, cortada sem auxílio de mãos. Vamos andar mais um pouquinho, irmãos. Nós chegamos ao fim. Se alguém quiser falar um pouquinho, fica à vontade também. Ponto 3. O que há de comum a todos esses símbolos? Então, vamos lá. Primeiro, todos os animais se opõem aos santos. 2, Daniel buscou entender a verdade a eles associada. Tendo sido a oposição enfrentada por Daniel e seus amigos devido à fé, ambas as visões deixam claro que esta oposição não era pontual. Então aqui é a ideia de que isso que nós vimos aqui serve para todas as épocas, que é o que a gente já está falando aqui bastante, né? É uma aplicação prática. Ou seja, se opõe aos santos em todas as épocas. Então aconteceu no tempo de Daniel, aconteceu depois de Daniel, no tempo de Cristo, acontece hoje e vai continuar acontecendo enquanto Jesus não voltar. Segundo lugar, ambas as visões são interpretadas como se referindo a tempos futuros em relação a Daniel. Também, ou seja, mesmo já tendo acontecido, não é algo que não vai acontecer novamente. E principalmente está relacionado ao final dos tempos, né? São visões apocalípticas, como nós dissemos há pouco. Essa perseguição, esses governos, esses corações altivos, tudo isso faz parte daquilo que vamos caminhando para o fim de todas as coisas. Conferir 8,17. Vamos ver o que diz 8,17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Aqui, comprovando que principalmente está se referindo ao tempo do fim. E aí a gente entra naquilo que eu disse há pouco, né? Como Daniel ficou triste, houve um momento de opressão diante da visão que ele teve, tudo aquilo que ele viu. Se ficarmos atentos apenas às imagens, perderemos o foco, né, do próprio texto, do que ele quer explicar para nós. Daniel teve visões, colocou-as em um texto. Qual é o propósito? Sabemos que o propósito está relacionado a que essas visões se perpetuassem, né? E o propósito das visões está intimamente relacionado ao contexto de opressão do remanescente fiel sobre o domínio dos reinos eternos. Terrenos. Daniel e seus amigos certamente integravam esse grupo. Diante da sua fidelidade ao Senhor, haviam enfrentado a oposição severa dos governantes desses reinos. Então, primeiro, é consolo e esperança, né, irmãos? A gente não pode olhar para uma palavra dessa, para uma profecia dessa, com tristeza, porque fala que no fim venceremos, que fala que nós não precisamos desesperar diante das situações. Primeiro, então, aqui fala, né, que aqueles reinos que se opõem ao reino de Deus teriam um fim. Isso, portanto, é fonte de consolo e esperança. Por mais terríveis e amedrontadores que os reinos da terra pudessem se mostrar contra aqueles que já são cidadãos
de um reino que é celestial, esses ainda poderiam permanecer firmes. Ou seja, sabendo da vitória, nós permanecemos firmes. Só desiste quem não tem esperança. Então, a certeza, né, do cuidado de Deus, ele exatamente faz nos permanecer firmes. Quem conhece a Deus permanece nesta firmeza aqui. Marcadamente, o cenário adverso por si só não seria fonte de alegria para o povo de Deus. O próprio Daniel, além da experiência singular de ter as visões, achou-se em seguida enfermo ou preocupado. 8:27. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Isso aqui, irmãos, traz para nós o grande consolo, que quando nós ficamos abatidos diante das notícias, isso não significa que nós não somos fiéis, não somos firmes, né? Se Daniel se enfraqueceu, mas ele levantou. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Não adianta a gente ter o abatimento do Daniel e ficar lá, né, abatido. Nós precisamos nos levantar, seguir à frente. Eu vi uma mulher esportista falando sobre o corpo humano. Eu vou até depois procurar o vídeo de novo e escrevê-lo para fazer um texto. Eu achei bem interessante que ela fala que nós não somos como uma máquina, como alguma coisa criada nesse mundo, né? Então, enquanto as coisas do mundo, quanto mais elas não são usadas, elas sobrevivem mais tempo, né? Olha, esse banco aqui, se ele ficar quietinho aqui, vai 300, 400, quantos milhões de anos que vai ficar aqui? Não vai estragar, né? Agora, se você começar a jogar ele, bater nele, e, né, pisar nele, fiar prego nele, ele vai estragando. E assim qualquer coisa, né? Um carro, os pneus novinhos lá, se não rodar, vai ficar novo, vai continuar novo, e assim por diante. Mas nós não. Você não pode preservar um corpo deixando ele deitado, né? Já pensou, não vou me gastar, não. Vou ficar deitadinho aqui na cama. Fique deitadinho para você ver, daqui a pouco você não consegue nem levantar mais. Então, tudo é batendo, né? É exercitando. Quanto mais nós nos exercitamos, mais nós somos fortalecidos. Né? Quando chega uma certa idade, meu osso está esfarelando, né? Tá, mas se você tivesse batido mais nele, ele estaria forte, ele teria mais força. Então nós precisamos nos gastar. E quando a gente vê a questão das dificuldades, né? Elas nos abatem, sim, dói, é difícil, nós cansamos, mas nós nos levantamos mais fortes para seguir adiante. E assim são as adversidades, né, que nós vivemos dia a dia. Por isso é importante a gente perceber aqui essa parte, né? Levantou-se e foi tratar os negócios do rei, ou seja, seguindo a vida com a expectativa do triunfo do reino de Deus sobre os reinos inimigos. Guardava no coração. E os reinos inimigos guardava no coração. Seguia em frente. Quer falar? Pode falar. É interessante, pastor, esse final da vida de Daniel, ele serve de estímulo para nós. Por quê? Ele se entristeceu, ele ficou doente com a visão, ou seja, não se conformava com aquela situação, mas mesmo assim ele levantou a fazer a sua parte. Eu costumo dizer sempre isso. Se eu ficar dependendo dos nossos governantes, das pessoas que dominam o país e os recursos do país, assim por diante, onde que vai dar? Vai dar ruim. Costumo falar sempre, eu preciso fazer a minha parte. E esse fazer a minha parte está ligado diretamente com a minha vida espiritual. Eu confio no Deus que eu sigo, que eu sirvo, que Ele vai me sustentar nas horas que o sapato apertar de verdade, ou então
que vai acontecer comigo? Não vou me conformar com a situação. Sim, não tem como conformar. Mas eu preciso me levantar e seguir em frente. Lutar com todas as minhas forças para cuidar da minha vida espiritual primeiro, depois da minha vida social, física e assim por diante, econômica. Mas não vou ficar calado, não vou ficar prostrado, porque eu tenho um Deus que me socorre, que me sustenta, que garante vitória, mesmo em meio às dificuldades. Verdade. Conclusão. A última instância, a diversidade de animais presentes no capítulo 7 e 8 representam que a guerra em que o povo de Deus está envolvido não é meramente contra carne e sangue, né? As batalhas que nós vivenciamos, né? Tudo isso estão relacionados muito mais do que alguma posição, algum cargo, alguma batalha jurídica. Há uma batalha maior atrás dessas batalhas todas. Todo pequeno chifre ou governante que se rebela contra Deus acredita ser Deus, esmagando todos aqueles que não lhe rendem tal honra. Que é exatamente isso que acontece, né? Qual que é a fúria de um governante? É a oposição, porque ele acha que ele está certo, e não só que ele está certo, que ele é Deus. Irmãos, a gente tem que lutar muito contra isso, né? Quando o nosso coração se torna orgulhoso, né, nós achamos que nós temos a razão. E aí, se alguém se levanta contra nós nos transformamos num tirano, né? Queremos eliminar todo mundo. É aquela história da Branca de Neve que eu contei uma vez, numa ilustração domingo de manhã, né? Que estava tudo bem lá no palácio, até que a madrasta lá, como que é? Ouviu, né? Tem alguém mais bonita do que eu? Tem a Branca de Neve. Pronto, acabou o mundo. Ou seja, como assim que tem? Não tem, não. Eu sou a mais bonita. E aí virou terreiro, virou desastre, né? A mulher se transformou numa assassina e tal, e tudo mais. Então, no que você se transforma quando você é contrariado? E é isso que a gente vê, um poderoso que é contrariado, ele vai se transformando cada vez mais em maldade e querer guerra. E onde que nós vamos parar, né, irmão? Eu não briga só no Brasil, agora quer brigar com o mundo inteiro. Então, nós estamos realmente só na graça, só na misericórdia de Deus, porque as pessoas estão querendo medir poder, e assim só ganha quem? Ninguém, né? Um vai perdendo mais do que o outro. Nossa esperança e confiança, entretanto, está no reino encabeçado pelo Altíssimo e pelo Príncipe dos Príncipes, que não podem ser derrotados. Portanto, crer na consumação futura do reino de Deus e na derrota de todo o reino que lhe é oposto é fundamental para a organização da vida presente, especialmente em face da perseguição. Crer na futura consumação do reino, crer na derrota dos reinos que são opostos. E muitos estão caindo já, né? Muitos vão cair, outros se levantam, talvez mais fortes. Aí você fala, podia voltar aquele outro lá, né? Mas, independente dessas questões todas, nós cremos que estamos em paz, embora muitas vezes abatidos, com dificuldades, mas estamos em paz, porque a promessa de Deus é perfeita para nós, né? Total, para nós, para a nossa salvação. Oi? Pois é, a gente não entende como que pode chegar nisso também, né? Mas é aquela história, vai desviando um pouquinho, um dia não acredita nisso, outro dia não acredita naquilo, daqui a pouco não acredita nada da Bíblia, né? Vou jogar a Bíblia fora. Não basta atualizar a Bíblia agora, tem que jogar fora, porque vai querer escrever a própria Bíblia, né? Infelizmente a gente percebe essas dificuldades, né? E prega bonito, né? Vai ouvir a mensagem, beleza.
Só que diante das verdades, vai soltando uma mentira aqui, outra ali. Felizmente.